família, paz do Senhor a todos. Boa noite para vocês aí com Jesus. Como estão? Nós por aqui estamos com saudades de vocês. Esperamos e oramos que Deus esteja abençoando cada um em todo o tempo e que não nos falte nada em nome de Jesus. Eu sou o Pércio Rezende, essa é a esposa Emília. Nossas filhas estão coordenando a filmagem para compartilhar via Facebook. Estamos, pela graça de Deus, plantando a Igreja Batista na cidade de Salesópolis, onde tem a nascente do rio Tietê. Teremos muita alegria após passar esse período de reclusão. Podemos ter as nossas celebrações presenciais e acolher você e a sua família, recebê-los e juntos podemos celebrar presencialmente. Enquanto isso, vamos por aqui, de forma virtual. Nós vamos começar orando ao Senhor. Eu convido você a adorá-lo e buscá-lo de todo o nosso coração. Pai do céu, nosso Senhor, Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, o Senhor é muito bom o tempo todo, mas nós não. Somos falíveis, pecadores e temos inclinações que não te agradam. Por isso nós pedimos que o Senhor nos perdoe. Tenha misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor é o justo juiz, mas também sabemos que o Senhor é longânimo, tardio em irar-se. E por isso, Pai, nós não queremos provocá-lo, mas queremos estar debaixo da sua compaixão, do seu amor, da sua graça. Queremos sim adorar e louvar o teu nome durante toda a nossa vida. Obrigado por esse tempo que nos reunimos de forma virtual e que o Senhor nos provê esses recursos. Mesmo de forma simples, nas nossas limitações, queremos dar ao Senhor o louvor, a adoração, o culto, a honra, a glória que o Senhor merece. Então clamamos que o Espírito do Senhor nos conduza, a nós aqui e às demais pessoas em onde elas estão, seja no trabalho, seja em seus lares ou na rua. Mas suplicamos que o Senhor esteja atendendo a todas as necessidades de cada ser que está participando dessa celebração. Suplicamos também que o Senhor visite aqueles que não poderão participar, mas que o Senhor use a sua igreja para alcançá-los com as boas novas de Jesus Cristo. Também oramos por nossos vizinhos, que o Senhor os abençoe a todos. Pedimos ainda que o Senhor abençoe os nossos familiares, os colegas, os amigos, os que estão próximos e os que estão mais distantes. Que ninguém fique de fora do seu amor, da sua graça, do seu aprisco. Mas nós queremos que o Senhor, em nome de Jesus, e por isso suplicamos, alcance a todos. Amém. Suplicamos ainda, Pai, que o Senhor esteja dando atenção às necessidades, aos problemas, às tribulações que toda a humanidade está passando em virtude de tanto problema de saúde, tanta violência e tantos outros males que o inimigo de nossas vidas tem provocado. Então, Pai, revela a sua verdade, que o Espírito do Senhor nos convença da justiça, do juízo, dos nossos pecados, e que a gente possa se arrepender e nos voltar para o Senhor. Amém. Deus maravilhoso, clamamos que o Senhor use toda essa celebração para a glória do teu nome e para abençoar as pessoas que haverão de participar. Amém. Nesse tempo tão difícil, precisamos compreender o que está acontecendo e precisamos sim tomar as decisões certas. Isso só acontece quando o seu Espírito abre a nossa mente, nos dá a iluminação e nos ajuda a compreender, para que então possamos tomar as decisões certas. Então oramos clamando que o Senhor nos conduza e abençoe a todos em todas as áreas que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 12, intitulado Louvamos. 12 do cantor cristão, porque Deus é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus homem, no céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado
tua luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. Em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador, e exime de culpas o réu pecador. Esse Deus maravilhoso que nos exime de toda a culpa, tão extraordinário que é, Ele está pronto a dar atenção aos nossos louvores, dar atenção às nossas orações. Eu quero convidar você que desejar compartilhar as suas orações. Você pode ir registrando aí na sua página, digitando os seus motivos de gratidão e seus pedidos. E após a celebração nós vamos atender a todas as mensagens, respondê-las e também vamos orar por você e por todos os seus pedidos. Nesse tempo nós vamos orar com minha esposa Emília, clamando por todos nós e por nossas famílias. Ó Deus eterno, nós te louvamos, nós te amamos, Senhor Deus, porque sou o Senhor digno de louvor. O Senhor é Deus tremendo e poderoso, e nós te amamos tanto, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor mandou Jesus para nos salvar. E o Senhor tira de nós, Senhor Deus, a culpa quando a gente se entrega ao Senhor. Quando a gente aceita Jesus como Salvador e nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão. Obrigada por essa promessa, Senhor Deus. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor, na Tua palavra, nos promete que se nós o buscarmos, nós o encontraremos, se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Então, Senhor, ajuda-nos, Pai querido, a termos um bom relacionamento com o Senhor. Arde no nosso peito, Pai querido, o desejo de louvar, bendizer e te buscar e aprender mais do Senhor. Queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos vizinhos, Senhor Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor entre com providência, Senhor, na vida de cada um. Amém. O Senhor conhece cada pessoa, cada necessidade, Deus amado. Sim. O Senhor sabe, Paizinho, o que é melhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. É verdade. Nós queremos cumprir o Teu propósito nas nossas vidas, mas precisamos que o Senhor se revele para nós. Então ajuda-nos a entender. Então fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, para que a gente possa entender a Tua vontade e que possamos cumpri-la para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pedimos ao Senhor, Pai querido, que o Senhor ministre a Tua cura, que o Senhor ministre salvação nas vidas, que o Senhor ministre, Senhor, consolo e conforto no Teu Santo Espírito. Ó Deus eterno, protege, Senhor Deus, abre portas de emprego. São tantas as necessidades, Senhor Deus, que cada um de nós temos. E nesse momento estamos pensando juntos como família do Senhor e clamamos ao Senhor juntos como família do Senhor. Que o Senhor, por favor, ajude-nos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Esse Deus maravilhoso, bondoso, santo, justo, glorioso, também é fiel. Ele é fiel a si mesmo, ele é fiel à sua palavra, ele é fiel ao seu plano de salvação. Ele é fiel a toda pessoa que crer em Cristo e o adorar, e o seguir, e o servir, e o amar de todo o seu coração. Deus é fiel. Nós vamos adorar o Senhor com essa música. Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel.
Eu sei que meu Deus é fiel. Em meio a muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Aleluia! Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos a Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 16. Nós vamos meditar sobre o justo juízo de Deus. Como, quando eu concluí a mensagem, ela ficou gigante, nós vamos dividi-la em duas partes. Espero conseguirmos trabalhar uma parte em cada celebração. E conto com a sua atenção e paciência, para que a gente pense sobre isso. O justo juízo de Deus. Lembremos que Ele é amoroso, zeloso, misericordioso, cheio de compaixão, fiel, justo. E Ele julgará toda a humanidade. Como dividimos esses 16 versículos em duas partes, eu quero convidar você a lermos apenas os 6 primeiros. Romanos 2, de 1 a 6. Diz assim a palavra do soberano: portanto, você que julga os outros, você também é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que você julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo a bondade de Deus que leva vocês ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Vamos orar? Soberano Deus, Criador e onipotente, onisciente, Pai Celestial. Palavras firmes, rígidas, palavras de esperança, palavras esclarecedoras, o Senhor nos revela nesta ocasião. Então suplicamos que o Senhor fale de forma simples, compreensível, mas profunda e transformadora, como sempre o Senhor faz. Então, Pai, abre a nossa mente, os nossos corações, para que o nosso espírito esteja em comunhão com o Espírito Santo do Senhor, para recebermos toda a orientação. Amém. Faz os seus milagres, Pai. Revela-nos a Tua palavra e a Sua Escritura. Amém. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Paulo
descreve aqui a situação dos gentios. E ele faz um paralelo com aqueles que são críticos e moralistas. Mas eu quero resumir a situação desse povo amado, que encontramos ali no versículo 32 do capítulo 1, quando o autor diz assim: dirigido, iluminado e inspirado pelo Espírito de Deus. Romanos 1,32 resume essa fala completa que está relatada no capítulo 1, todos, ou se não todos, muitos dos pecados. Romanos 1,32 diz assim: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, nesse paralelo que Paulo faz entre judeus e gregos, ou judeus e gentios, a gente vai perceber que há um grupo de pessoas que é crítica, moralista. Eu não estou dizendo aquelas pessoas que ensinam as Escrituras, que se baseiam nas Escrituras para ensinar a vontade de Deus. Eu estou dizendo aqueles que, de forma moralista, criticam todo mundo. É esse o contexto. Então, esses moralistas críticos acusam os depravados, aqui com foco nos gentios. Só que eles também praticavam as mesmas coisas. E é disso que Deus está trazendo para nós luz. Então eu convido você a observarmos esse texto, não como acusadores nem como acusados, mas observarmos o texto e tentarmos ver em que momento nós estamos de um lado e em que momento estamos do outro. Mas a verdade é que a palavra a nós revelada nesse tempo, ela vale para todo mundo. Então a gente precisa ser agora sensível, simples, de coração aberto, baixar as armas, tirar os escudos, para que o Espírito de Deus trabalhe a nossa mente e o nosso coração. Porque uma vez percebendo o que Deus está nos ensinando, nós conseguiremos passar por essas tribulações que estamos enfrentando agora na nossa geração, com a mente e o coração mais aberto para o Senhor, e conseguiremos sim enfrentar os problemas com o encorajamento e a graça do Senhor que nos é revelado nesse período da Bíblia. Então Paulo está dizendo o seguinte: todos pecaram, sejam aqueles que são moralistas críticos, bem como os depravados. A verdade é que os moralistas críticos também são depravados, assim como os depravados. A questão é que uns fazem de forma livre, outras fazem de forma oculta, mas a verdade é que todos nós somos pecadores. Essa é a ênfase mais profunda da revelação do Senhor nesse contexto. Isso traz à nossa lembrança o que o fariseu fazia, né? Ele se autodeclarava santo e o outro era miserável. Então a gente percebe, logo no início desse período da Bíblia, nesses primeiros 6 versículos, que todos somos indesculpáveis. Nós não conseguimos nos desculpar a nós mesmos. Nós não conseguimos nos perdoar a nós mesmos, nem tirar as nossas culpas. Então eu quero estratificar essa questão de sermos indesculpáveis. Primeiro ponto, dentro da questão de sermos não desculpáveis, é que é um perigo de nós projetarmos a outras pessoas aquilo que nós fazemos. Quando a pessoa não tem coragem de se retratar diante de Deus, se retratar diante das pessoas, mas ela projeta sobre outros a culpa, o julgamento e ainda as condena. Então, há um perigo aí da projeção. Quando alguém, até mesmo de forma amorosa, nos ajuda a compreender o nosso erro, ao invés de nós fazermos uma análise crítica e buscarmos o conserto com Deus e com as pessoas, essas pessoas já começam a lançar: mas eu sou assim por causa daquilo, daquilo outro, e volta contra aquele que está tentando compartilhar.
perigo da projeção, né? De lançarmos sobre o outro e tentarmos nos mascarar, nos colocar dentro de um casulo protetivo. E isso não é possível, porque somos indesculpáveis. Mas há um outro problema dentro dessa questão de sermos indesculpáveis, é quando nós somos cegos espiritualmente. Quando a gente não consegue ver em nós mesmos o nosso erro, o nosso pecado. Quando a gente vê somente o erro e o pecado do outro, a ponto até de julgar e ainda estabelecer condenação. E pior, cortar relações. Mas lembremos aquilo que Jesus disse. Vocês querem tirar o cisco do olho do outro, enquanto estão com um baita trave dentro do teu olho. Ou seja, vocês veem a poeirinha do pecado do outro, esquecendo que tem um pedaço de madeira de pecado tão grande na tua vida. Essa é a ilustração, essa é a abordagem de Cristo. Então, quando eu e vocês somos hipócritas religiosos, conhece esse tipo de gente que é hipócrita religioso? Só porque o outro fala de Jesus e compartilha os princípios bíblicos, ele é acusado de ser hipócrita. Você tira uma de santinho. Não, ninguém está tirando de santinho. A gente está compartilhando os princípios bíblicos das Escrituras Sagradas. A gente não tem a pretensão de ser melhor um que o outro, mas também tem a hipocrisia inversa. Quando de fato, de verdade, a pessoa se acha melhor do que a outra. E não vive os princípios e nem os ensina, mas se acha suficientemente indesculpável, desculpável, retifico, se acha digno de desculpa. Mas o fato é que está sendo hipócrita religioso, pegando pesado com os outros, mas com ela mesmo pega leve. Então acusa o semelhante, acusa o que está ao lado, acusa o vizinho, mas os erros, os equívocos, os pecados que ela comete, ela não reconhece. Não se humilha, não os confessa, não pede perdão, não se retrata nem com Deus e nem com aqueles com quem ela tem ofendido, a quem ela tem ofendido. Ainda na questão de sermos indesculpáveis, o perigo da gente se achar seguro, mas na verdade há uma falsa segurança. O versículo 3 mostra isso para mim e para vocês. Deus, queridos, não se impressiona com máscara, não se impressiona com performance, não se impressiona com aquele jeitão estratégico do ser humano de tentar fazer as coisas segundo a sua sedução ou a sua característica de envolver. Deus não se impressiona com isso. Deus conhece tudo, conhece todos, conhece o mais profundo dos nossos pensamentos, sentimentos, ações e reações, palavras, propósitos do nosso coração. Ele conhece a nossa consciência. Então não tem como a gente se desculpar, porque Deus vai naquele foro íntimo, onde ninguém vai, mas Deus vai. Portanto, não basta nós acharmos que a gente está bem, como diz na gíria, está bem na fita. Não. Não basta. O importante é que nós estejamos bem com Deus, na forma da vontade de Deus. Só que há muitas pessoas que acreditam que estar bem é ter êxito, ter sucesso, é nunca perder, é sempre sair por cima, mesmo que ela tenha que pisar no vizinho, na vizinha, fazer mal para fulano, ciclano, difamar, falar mal, tem que sair por cima, tem que ter a última palavra, mesmo que seja grosseiro. A gente precisa aprender que a gente não pode ser moralista crítico, mas a gente precisa todo dia se arrepender dos nossos erros, equívocos, pecados e evitar ao máximo ficar difamando, condenando
após nosso próprio juízo sobre as pessoas, assim como os judeus estavam fazendo com os gentios gregos. Então, existe a possibilidade de você estar sendo aplaudido pelas pessoas, enquanto que, se você estiver fazendo coisas equivocadas, erradas, com propósitos equivocados, Deus está dizendo para você, eu te dou 0. Mas existe a possibilidade de você estar apanhando de muita gente, levando pancada daqui e dali, e Deus está, você está aprovado, porque você está se humilhando, você está levando prejuízo, você está absorvendo, você não está difamando ninguém, você está sim glorificando o meu nome, você está se humilhando, confessando seus pecados, pedindo perdão. Isso mesmo, é assim que eu quero que você viva. Então nós precisamos fazer essa análise. Esse é o ponto-chave. É o ponto que cabe para todo ser humano, a começar em mim, que sou um miserável pecador, e também para a minha família, para as minhas vizinhas e vizinhos, para os nossos conhecidos, familiares, amigos e para todo o povo na face do planeta, inclusive as maiores autoridades, até aquelas que estabelecem as leis do nosso país e em outras regiões do planeta. Então, o importante é que a gente esteja vivendo no centro da vontade de Deus, cumprindo os princípios que Deus estabeleceu onde? Na palavra. Mas nós corremos o risco de, além de estarmos errados, além de estarmos nos constituindo a nós mesmos juízes, julgarmos as pessoas e ainda condená-las. É isso que Paulo, iluminado pelo Espírito de Deus, está registrando e nos revelando. Eu te pergunto, será que na nossa geração isso está acontecendo? As pessoas se escondendo, acusando as outras, lançando pedra, difamando, e elas são as santinhas. Mergulha um pouco mais profundo. Será que isso acontece no meio entre os cristãos? Quando eu e você, às vezes até que involuntariamente, eu vou até arriscar dizer que inocentemente, estamos pensando assim, eu sou bom e os outros não são. Eu estou certo e os outros estão errados. Que nada, eu sou melhor e os outros não. Eu vou escapar da ira e da condenação de Deus e os outros não. Mas aqui, o que Deus está falando para você e para mim, para nós, é exatamente o contrário disso. A condenação está estabelecida para todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no versículo 3 ele diz o seguinte, olha como é profundo e sério. Você, ó homem, que condena os que praticam tais coisas ou tais pecados que foram citados no capítulo 1, e faz as mesmas coisas, pensa que isso te livrará, só porque você acusa o outro, isso te livrará do juízo de Deus? É isso que Deus está falando. Então, será que alguém entre nós acha que tem uma unção especial? Então, por ter uma unção especial, vai ficar livre do juízo de Deus? Não! Ao contrário, quanto mais conhecemos, seremos julgados na maior amplitude daquilo que temos acesso. Aqueles que pecaram sem lei, veremos isso mais adiante, serão condenados sem lei. E aqueles que pecaram conhecendo a lei, serão julgados à luz da lei. Ou será que alguém aqui entre nós que acha que tem uma imunidade especial porque tem um título, tem uma fama, tem um poder, tem uma autoridade? Será que alguém entre nós acha que é queridinho de Deus? Era o que estava acontecendo entre os judeus e os gentios gregos, ou os gregos gentios. Querido, Deus não vai fazer vista grossa para mim nem para você. Nem para filho nenhum, nem para filha nenhum, nem para idosos. Ou você acha que Deus tem
2 pesos e 2 medidas? Não tem. Então, amados de Deus, nesse período da Bíblia, o Senhor está tirando todo tipo de falso apoio, todo tipo de falso alicerce quanto aos pensamentos de juízo e condenação que muitos críticos têm feito, os moralistas. Volto a repetir, uma coisa é nós ensinarmos as Escrituras que estabelecem os preceitos, os princípios. A outra coisa é vivermos como moralistas. Sabe aqueles que começam a bater forte quando estão errados, criticam, julgam e aí abafam a argumentação dos outros porque lançam farol sobre aqueles que foram criticados e eles se escondem. Mas nos diz o texto que todos somos pecadores debaixo do céu. Eu queria então fazer uma análise um pouco mais profunda junto com você. Mas quem seriam esses moralistas tão críticos que até estabelecem juízo e condenam? Talvez esses estejam debaixo da nossa pele. Talvez esteja entre nós, ou dentro em nós. Talvez nós estejamos agindo assim, num momento ou em outro. A questão é que todos nós, uma vez ou outra, agimos dessa forma. E Paulo, usado pelo Espírito de Deus, está ensinando para nós que todos somos pecadores. É muito mais fácil a gente não ver, a gente não se autoanalisar, a gente não se autocriticar e ainda projetar sobre as pessoas toda análise, toda crítica, todo juízo, toda condenação. E ainda nos darmos o direito de sair falando mal delas. Quando a gente pensa sobre isso, eu quero observar junto com vocês que nós precisamos ter cautela. Quer ver um exemplo? Quando a gente olha para outra pessoa e pensa assim, nossa, que pessoa destemperada. Eu não sou destemperado, eu sou assertivo. Já viu gente falar isso? Quase todo momento, quase toda situação, quase todas as pessoas têm seu momento brando e o seu momento de descontrole. Ah não, o outro é ganancioso. Eu não, eu luto pela vida. Estou conquistando meu espaço. Ah, o outro é blasfemo. Não, eu não. Eu uso palavra dura só com quem merece. Ah, o outro fica difamando. Eu não difamo não, eu falo a verdade. Ah, aquela pessoa fofoqueira. Eu não, eu peço oração e constato fatos. Aí, mas para pedir oração tem que relatar o que aconteceu com os outros. E por aí vai. Então pensem, reflitamos. Nós somos indesculpáveis. E dentro dessa perspectiva de que somos indesculpáveis, porque todos nós, nenhum fica de fora, todos nós pecamos, há o perigo da falsa interpretação da palavra de Deus, ou falsa interpretação teológica. A gente pode observar isso no versículo 4. Quando Deus fala comigo e com vocês sobre o arrependimento, eu gostaria de reler o versículo 4 do capítulo 2. Olha que texto maravilhoso. Será que você despreza as riquezas da bondade de Deus? Será que você despreza a tolerância de Deus? Será que você despreza a paciência de Deus? Será que você não está reconhecendo a bondade de Deus que está tentando levar você ao arrependimento dos seus pecados?
Veja, o fato de Deus nos revelar toda a ira que Ele tem contra o pecado e revelar o seu imensurável amor que Ele tem por nós, pecadores, precisa trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. Deus é longânimo, ou seja, Ele é tardio em irar-se contra nós. Ele não quer que nenhum seja condenado. Por isso Ele está revelando aquele que rejeita a Jesus, aquele que rejeita a palavra do Senhor Jesus, aquele que rejeita o Deus Pai, está rejeitando o plano de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade. E o plano de salvação passa pelo quê? Pelo arrependimento de nossos pecados. Esse é o ponto-chave. Arrependimento significa mudança da nossa mente, que apelidam de metanoia. Então a gente sente tristeza, a gente sente dor conforme os padrões de Deus. E a gente cobiça, a gente deseja, a gente trabalha para uma mudança de atitude. E a gente dá meia volta, a gente muda, a gente converte dos maus caminhos para o caminho de Cristo, que é o caminho da verdade, o caminho que nos leva a Deus, o caminho do que é bom, perfeito, agradável, digno de louvor. Então o arrependimento ele passa pela nossa mente, ele é intelectual, mas ele também passa pelas nossas emoções. A gente sente dor, a gente sofre, porque a gente entende que a gente errou, que a gente pecou contra Deus e contra as pessoas. Mas a gente também, arrependido, a gente toma a decisão de mudar. É aí que reside a salvação. É aí que reside a diferença entre o arrependimento e o remorso. Quem tem remorso entende que errou, entende que pecou, sente dor, mas não completa o ciclo, não muda de atitude. Então eu e vocês precisamos nos arrepender. Judeus e gentios, todos pecadores. Judeus e gregos, todos pecadores. Isso é que Paulo, iluminado pelo Espírito de Deus, inspirado pelo Senhor, está dizendo para nós. Eu entendo e tenho consciência que estou errado e pequei. Eu estou triste e sinto dor pelos meus atos errados e pecados. E eu quero sim mudar a minha conduta, a minha postura, os meus procedimentos, para não repetir mais o erro, não repetir mais o pecado. Eu quero sim me converter do caminho errado. João Batista declara nas Escrituras Sagradas: então produzam frutos que demonstrem arrependimento. É aí que reside o arrependimento. É a gente mudar as obras de nossas mãos, os frutos da nossa vida. Quer dizer, eu vou pensar, eu vou planejar, eu vou orar, eu vou falar, eu vou me relacionar, eu vou agir e reagir sempre com a intenção de não pecar mais contra as pessoas e nem contra Deus. Repito, eu vou pensar, vou planejar, vou orar, vou falar, me relacionar, vou agir e reagir sempre com o propósito intencional de não pecar mais contra as pessoas e nem contra Deus. Quer ver um exemplo prático da nossa geração do que estava acontecendo entre judeus e gentios? É o que acontece com as pessoas que brincam carnaval, por exemplo. Outros falam pular carnaval, outros falam, vou pro baile, outros falam, vou pra folia, vou pro bloco, vou pro clube, vou pra pista, sei lá para onde vai. Mas vai desfrutar das festas da carne. Passam dias zoando, fazendo todo tipo de coisa que desagrada a Deus e traz males para ela e para as outras pessoas. Aí quando chega a quarta-feira de cinza, coloca uma cinza na testa,
como quem estivesse arrependido. Mas já na quinta-feira começa a planejar o outro período de carnaval, que já vem logo em seguida, no próximo feriado. É um exemplo bem tranquilo de se compreender o que Deus está nos ensinando. Aquele que é crítico e fica o tempo todo falando do outro, mas não faz o seu conserto com Deus. Gente boa, o que Paulo está falando aqui é que nós precisamos nos arrepender. Mas o arrependimento, ele é fruto da bondade de Deus. Esse ponto é chave. Lembra-se o que vimos no versículo 4? Ou vocês se esquecem que é a bondade de Deus que leva vocês ao arrependimento. Deus nos ama tanto que Ele demonstra para cada um de nós que somos pecadores. Deus é tão amoroso, tão bondoso, que Ele nos apresenta qual é a solução para os nossos problemas. É nos arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos dos nossos maus caminhos, aceitarmos Cristo como Salvador, nos humilharmos, confessarmos nossos pecados, pedirmos perdão e clamarmos que Jesus assuma o governo da nossa vida para que vivamos andando no caminho com Jesus. Amém. Isso é a bondade do Senhor. Eu quero trazer à sua lembrança aquilo que nos traz esperança nesse tempo. Queridos, nós precisamos nos arrepender. Seja qual for o pecado praticado, em qual tempo foi praticado esse pecado. Se você já se humilhou, confessou seus pecados, pediu perdão, já se acertou com Deus e com as pessoas, está fechado. O inimigo não tem mais motivo nenhum para ficar te acusando. E você não está condenado. Glória a Deus por isso. Porque Deus é bondoso. Agora, se isso ainda não aconteceu, nós precisamos nos acertar com Deus. Então, eu e vocês, uma vez tendo essa consciência de pecado, precisamos evitar todo tipo de atitude que desagrada ao Senhor. E viver debaixo dessa bondade que glorifica o nome do Senhor. Essa bondade que é ampla e transformadora. Então vejamos, a ira do Senhor, ela terá um tempo e que vai destruir todas as coisas na face da terra, que ele chama de juízo final. Mas a ira do Senhor tem sido derramada sobre a humanidade pecadora e tem sido relatado nas Escrituras Sagradas. E nós temos visto isso acontecer. Mas nós precisamos saber que os nossos pecados, eles não fazem mal somente para nós, fazem mal também para aqueles que nos avizinham. Então, uma vez errando, nos arrependamos. Por isso que Deus é tão amoroso e bondoso. Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Então, convido os amados a observarmos o segundo ponto que extraímos do versículo 5. E a gente vai dar uma pausa daqui a pouco, porque o restante da mensagem vamos meditar na próxima celebração. O juízo de Deus sobre nós é justo, mesmo que alguns entre nós tentem ser crítico e moralista. Na maneira de Deus julgar e condenar, nem sempre o juízo dele é estabelecido ato contínuo ou logo após o cometimento do pecado. Porque Deus é longânimo, já compartilhei isso com vocês. Então, erramos, pecamos, Deus nos orienta a não fazermos mais isso, mas alguns entre nós continuam pecando e escapa do juízo, e continua pecando e escapa, e continua pecando e escapa do juízo e da condenação imediata, até que fica com sua mente e seu coração cauterizado. Que nada, não tem juízo nenhum. Eu estou fazendo as coisas erradas e não acontece nada.
Mas as Escrituras Sagradas nos dizem que a culpa se acumula. Versículo 5 em diante. Contudo, por causa da sua teimosia e de seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Alto lá. Nós precisamos dar uma parada. Seja qual for o pecadinho ou pecadão, fofoquinha, mentirinha, maledicência, blasfêmia, qualquer que seja o pecadinho, violência, assassinato, qualquer que seja, desvio, rebeldia, desobediência, insubmissão, diante de Deus, todos os desvios da vontade dele, aborrecendo a ele, constitui, portanto, pecado. E quando nós ficamos com o nosso coração cauterizado com a prática do pecado, muitas vezes não conseguimos ouvir as mensagens do Senhor. E ainda ficamos irados quando ouvimos. Será que isso está acontecendo com você? Quando você ouve uma mensagem que vem da parte de Deus, fundamentada na palavra de Deus, nos princípios bíblicos, e você começa a rejeitar? Pare agora, porque você está cauterizado contra Deus e você está a favor dos seus pecados. Isso te condena. Isso, se eu estiver praticando, me condena. É o que estava acontecendo com aqueles que acumulam seus pecados e falam mal dos outros, os críticos moralistas. Chegamos ao ponto de achar que somos imunes, estamos blindados acima de tudo e de todos. Alguns segmentos religiosos fazem uns quadradinhos assim, amarrados e põem no pescoço, e fazem lá algumas mandingas, algumas benzeduras para blindar, para fechar o corpo de fulano e cicrano. Isso não vem de Deus. Nada nem ninguém é blindável. Deus não nos fez assim. Somos seres humanos. Todos somos pecadores. Todos somos inclinados às paixões desse mundo. Todos precisamos nos arrepender de todo tipo, quantidade de pecado. Todos passaremos pelo julgamento do Senhor. Mas há aqueles que se acham que estão livres do juízo da condenação. A verdade não é essa. A verdade é que cada um de nós acumula para si e sobre si a ira de Deus. Então a pessoa vai pecando e não se arrepende. E vai acumulando pecado. E continua pecando. E não se arrepende. E continua acumulando. Até que chegue o dia da sua morte. Ou então que chegue o juízo final. Nenhum de nós sabe a data do juízo final. Por isso, hoje é o dia em que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Senhor, perdoa-me em nome de Jesus, lava-me e purifica-me de todos os meus pecados. E você também precisa. Essa mensagem é para todos nós. Por isso, o Espírito de Deus está falando, olha, não adianta você ser um crítico, não adianta você entrar nessa carapaça aí de ficar falando dos outros, moralista. Ainda fica criticando e dando apelidinhos. Não adianta, porque todos nós somos pecadores. A questão é que muitos estão se posicionando como fariseu, acusando os outros, ou como os críticos moralistas. Mas as Escrituras são claras. Tudo aquilo que semear, aquilo colheremos. O salário dos nossos pecados é a morte, o afastamento eterno de Deus. Mas para quem vale essas regras? Para todas as pessoas. Para as depravadas
e para aquelas que são críticas. Todos nós pecamos. Todos, inclusive as moralistas, que se acham e falam mal dos outros, e criticam, e ainda assumem funções de autoridade para ficar criticando e falando dos outros. Trata-se de moralistas críticos que estabelecem juízo e condenação. É exatamente o que Deus está falando conosco aqui. Eram como os judeus faziam com os gentios. Lembremos, todos nós somos pecadores e passaremos pelo julgamento. Mas aqueles que se arrependem de seus pecados serão lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Amém. Somos sim purificados, selados com o Espírito Santo. Aleluia. E quando chegar o dia do juízo final, o Senhor recolherá os arrependidos. Amém. Mas os moralistas críticos a si mesmos se condenam. Não menos importante, a gente precisa lembrar que o juízo de Deus é individual, intransferível e justo. Individual, intransferível e justo. Deus não julgará filhos e filhas pelos pecados de papai e mamãe. Deus não julgará papais e mamães pelos pecados dos filhos. Deus não julgará as esposas pelos pecados dos maridos, nem os maridos pelos pecados das esposas. Deus não julgará os empregados pelos pecados dos patrões, nem os patrões pelos pecados dos empregados. Deus não julgará o povo pelos pecados de seus líderes, e nem julgará os líderes pelos pecados do seu povo, mas Deus julgará cada um de nós individualmente. Por isso todos nós precisamos hoje ainda nos arrependermos dos nossos pecados, pois todos seremos julgados. E o julgamento de Deus é pessoal, intransferível, absolutamente justo. Então, amada família, quando a gente observa os tribunais da face da terra, a gente percebe que há muitos justos juízes, probos, juízes retos, íntegros, honestos, sim, mas há detalhes que escapam aos juízes. Os juízes não sabem todas as coisas. Os juízes não são onipresentes, não são oniscientes. Nem os advogados apresentam todas as evidências, porque existem coisas que estão no foro íntimo. E no foro íntimo só Deus sonda. Portanto, comparando, mesmo que seja o julgamento mais justo, probo na face da terra, nunca chegará próximo ao justo julgamento de Deus. Lembremos, Deus não inocenta o pecador. Deus não é tolerante com o pecado. Por isso, Ele recomenda: arrependei-vos e convertei-vos. Deus é longânimo. Ele demora a ficar irado. E Ele avisa: pare de fazer as coisas erradas, porque você está lançando sobre si mesma, sobre si mesmo, a minha ira. Vai chegar um ponto que ela vai se acumular e você será julgada. Você será julgado por todos os seus atos. Nós precisamos trazer à nossa lembrança aquilo que as Escrituras nos mostram. A nossa salvação é pela fé e pela graça. Mas o julgamento é por nossas obras. Repito, a salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé em Jesus, por graça de Deus. Mas o julgamento é pelas nossas obras. Então eu e vocês precisamos nos arrepender das nossas obras, que são obras infrutíferas, que não são obras de arrependimento. Precisamos sim nos arrepender e passarmos a gerar obras, a produzir e viver agindo conforme a orientação de Deus, os seus princípios e as 9 virtudes do Espírito Santo de Deus. Quais são? Amor, paz,
alegria, bondade, benignidade, fé, paciência, mansidão, domínio próprio, domínio de propriedade do Espírito Santo de Deus, nos submetendo ao governo do Senhor. Mas isso vai acontecer quando nós nos arrependermos, quando nós sairmos daquela carapaça dos moralistas críticos e vivemos sim, nos humilhando, confessando os nossos pecados e pedindo perdão ao Senhor. Volto a repetir o versículo 4. Será que você não percebe a bondade de Deus? O quanto Deus tem sido tolerante e paciente para com você? Será que você não vê as manifestações de bondade de Deus para com você? Deus está te conduzindo para que você se arrependa dos seus pecados e então Ele possa te salvar. Essa é a questão, esse é o ponto-chave. E aqui é o caminho para concluir. Deus não quer a condenação de ninguém, Deus quer a salvação de todos, por isso Ele nos avisa. Haverá um juízo final. Haverá a condenação para os rebeldes, desobedientes, insubmissos, aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam o plano de salvação em Cristo, rejeitam a palavra de Deus e rejeitam o Deus Altíssimo. Não adianta tentar se desculpar, porque todos nós somos pecadores. Ponto conclusivo, arrependamos-nos dos nossos pecados, convertamos-nos a Cristo, sigamos a Cristo, humilhemos-nos diante de Cristo, peçamos perdão ao Senhor Jesus e clamemos que Ele governe as nossas vidas e nos ajude a vencer todo o mal, nos proteja. E olha, nada nem ninguém nos tirará da mão do Senhor Jesus. Amém. Nem pandemia, Amém. nem força, nem poder, nem espírito imundo, nem profundidade, nem altura. Nada, nem a morte nos tirará da mão do Senhor. Aquele que se arrepende e aceita a salvação de Cristo e o senhorio de Cristo será salvo e receberá a vida eterna que o Senhor Jesus já garantiu para nós, porque Ele foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva eternamente com Deus no céu. Deus nos ajude a não sermos aqueles que são moralistas e críticos, mas que nós reconheçamos os nossos pecados, nos arrependamos deles e nos voltemos para Cristo. E amemos a Deus em primeiro lugar e amemos uns aos outros e cuidemos uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Pela graça de Deus conseguimos concluir a primeira parte dessa mensagem dos 16 primeiros versículos de Romanos 2. Então nós vamos adorar o Senhor nessa perspectiva de servas e servos que reconhecem que somos pecadores e que o Senhor é digno de todo louvor e adoração. A Ele toda a honra, toda a glória e o louvor da nossa vida. Amém? Amém. Com o hino 266 do cantor cristão, intitulado Tal Qual Estou. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou sem esperar que possa a vida melhorar, em ti só quero confiar, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou e sem poder, as faltas podes preencher, e tudo quanto me é mistério
todos estamos atravessando uma fase tão difícil, temos uma inclinação de criticar e falar mal de tudo e de todos, inclusive entrarmos no campo da murmuração. Passamos ainda pela fase das críticas moralistas. O que o Senhor nos ensina hoje é que todos, inclusive aqueles que são alvo de nossas críticas, de nossa moralidade falsa, todos somos pecadores. Todos precisamos nos arrepender. Todos precisamos nos voltar para Jesus. Por isso, a música nos orienta. Do jeito que eu estou, eu me volto para Ti, Senhor. Eu preciso da Sua salvação. Eu preciso que o Senhor me proteja. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu preciso que o Senhor me guarde. E que o Senhor faça isso na nossa vida e nos ajude a viver nesse tempo, aguardando que Ele faça seus sinais miraculosos e que tudo volte a ficar bem. Nem tudo ficará bem. Por isso, arrependamos-nos e nos convertamos a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos proteja e nos dê uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos livre do mal. Vamos orar para encerrar essa celebração? Pai soberano, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por mais esse banquete espiritual. Amém. Mesmo em toda limitação, mesmo sendo miseráveis e pecadores. Sim, reconhecemos que somos, nos arrependemos, sofremos pelos nossos erros e pecados e não queremos cometê-los mais. E clamamos que o Senhor nos ajude a não cometê-los mais. Ajuda-nos, ó Deus, a amar o Senhor incondicionalmente, a amar os nossos vizinhos, amigos, parentes, semelhantes a todos. Mesmo aqueles que falam mal, mesmo aqueles que são maledicentes, fofoqueiros. Ó Deus, todos nós somos iguais diante do Senhor. Sejam os moralistas críticos, sejam nós os mais depravados. Senhor, tem misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus. Salva, cura, liberta, consola, restaura, religa-nos ao Senhor. Por favor, Deus. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos de toda a injustiça, lava-nos com o sangue de Jesus e dá-nos uma boa noite de repouso e uma semana até o sábado, pois domingo o Senhor iniciará um outro dia, uma outra semana. Então, Pai, por favor, ajuda-nos a trabalhar, a fazer as obras das Suas mãos, a fazer com que as obras das nossas mãos Te agradem, que nós tenhamos frutos de arrependimento. Abençoa as obras de nossas mãos. Ajuda-nos a fazer a obra do Senhor. Deus glorioso, pedimos que o Senhor nos dê a paz do Senhor. Nos ajude a Te buscar, Te adorar, Te seguir e servir. Oramos assim, clamando a paz do Senhor para todos. Que a Sua graça e misericórdias sejam sobre todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe você, sua família, seus sonhos e projetos, seus relacionamentos. E te dê frutos e te faça prosperar. A paz do Senhor, bom repouso a todos.